Olá, sejam bem-vindos. Estamos felizes, pastora. Primícia do podcast da Editora Inspire. Que honra estarmos aqui, estarmos juntos. E esse podcast nós vamos trazer os nossos autores, vamos falar sobre os nossos livros, os nossos lançamentos. Então, fique aí com a gente, né, acompanhando que esse é o primeiro de muitos, né? Que honra, Vivi, estar aqui no primeiro podcast. Não é? E eu falei aqui, gente, que delícia você ser a primeira, né? Porque a gente já está aí essa semana inteira se vendo, se juntinhas, conhecendo, né? Então, a gente vai hoje participar aqui dessa conversa, um momento mesmo para a gente conhecer quem é a pastora Ariana, o que ela traz para esse livro. Obrigada por aceitar o convite. Para mim é uma honra, uma delícia estar aqui com vocês. Que bom. E nós vamos falar hoje sobre o Entre Estações, um livro que nós lançamos em março com a pastora Ariana. E nós vamos conversar hoje para descobrir não só quem é a pastora Ariana, mas o que Deus tem derramado sobre a vida dela, sobre aquilo que ela escreveu. Certo? É certo. Então, vamos lá. Pastora, vou te apresentar primeiro. Não te apresentei, além de pastora, né? Pastora, junto com o pastor Murilo, são pastores lá na igreja El Shaddai, em Maceió, Alagoas. E ela também é formada em odontologia, certo? Né, se formou pela Universidade Federal de Alagoas. Ela é mãe do Murilo Filho de 13 anos, e Marília de 9. Isso, lindos. Eu gostei da combinação, MM. Para combinar, né? E a pastora e o pastor estão ali à frente de vários ministérios, né? Se quiser falar um pouquinho da igreja pra gente. A igreja, ela é o lugar onde eu nasci espiritualmente. Eu me converti na minha adolescência lá. Que lindo. Então, eu só tenho uma igreja, eu nasci lá. Deus me formou lá, Deus me desenvolveu lá. A minha vida espiritual é baseada no meu pastor, né? Na vida do meu pastor, nos ensinos dele. E ali eu conheci Murilo lá, nos casamos lá, né? Tivemos os nossos filhos, apresentamos ao Senhor. Então, a igreja, ela faz parte da minha caminhada, da minha jornada de crescimento espiritual. E assim, nesse tempo de igreja, o Senhor foi nos levantando em alguns ministérios. Eu fui líder de mulheres, hoje estamos líderes de casais, estamos com o pessoal também solteiros, estamos com jovens, com adolescentes. Nós nos envolvemos com tudo assim na igreja, e é um prazer realmente assim estar ajudando aquela igreja a crescer, a se tornar uma igreja cada vez mais vibrante, né? Uma igreja que ama a presença de Deus, e aquela igreja realmente é muito especial na nossa caminhada. Que lindo, que lindo. Esses dias, né, que a gente tem conversado, é algo que eu percebi assim, a pastora, ela tem um grupo de mulheres, já falei sobre isso com ela. Então, eu acho que não só da sua vivência, mas desse relacionamento também com essas mulheres. Eu falei hoje para as meninas, as escudeiras da pastora Ariana. É verdade. Surge Entre Estações, né? Porque esse é um livro específico para mulheres, né? A editora já tinha a Honra do Rosa, agora a gente vem com Entre Estações, que é para mulheres, né? Independente da idade. Sim. Né? A gente tem falado sobre isso, que é um livro para criança, a menina, adolescente, para mulher madura. Então, você também vem desse contexto, né? Esse livro surge não só da sua experiência, mas dessas mulheres também. Sim. Durante muito tempo, né, eu acompanhei mulheres, e hoje também eu acompanho, faço gabinete, faço aconselhamento. E como você disse, esse grupo de mulheres, ela nasceu dessa minha jornada, né, de mulheres que foram se identificando com aquilo que Deus colocou no meu coração, mulheres que realmente estavam ali para servir ao chamado de Deus na minha vida, e nos tornamos não só líder e lideradas, nos tornamos amigas. Eu tenho aquelas mulheres onde eu digo, gente, ora por mim, sabe? Ponho lá um motivo de oração, e eu sei que elas pagam preço, que elas estão comigo para tudo. Então, essas escudeiras, né, mulheres fiéis, leais, amigas mesmo que o Senhor me deu, é importante na caminhada, né, Vivi? Sim. Então, assim, elas me ajudaram muito a viver e a sobreviver nas minhas lutas entre as estações. E aí o livro, ele surge de uma experiência pessoal e de experiências que eu ouvi também de muitas mulheres, porque elas chegam para conversar comigo, as suas dificuldades na maternidade, no casamento, chamado, né, tantas coisas. E o lindo disso é, como você disse, esse livro, ele tem uma linguagem, e ele é tão bíblico, ele é tão poderoso e espiritual, que ele não alcança mulheres só maduras, casadas. Eu tenho recebido muitos testemunhos de jovens, né, de adolescentes, que a mãe deu o livro, depois de ler, deu o livro, e as meninas também vieram dizer, ai, Ariana, muito obrigada, eu estava com tanta dificuldade em determinado
determinados assuntos, e o seu livro me ajudou a despertar, a entender mais. Então, é muito gostoso Que isso, lindo, né? que lindo. Ontem eu conversei com uma pastora e ela falou para mim que ela queria ler o Escolha Ser Filho, que a gente está lançando também. E ela disse assim: eu tive uma boa educação, mas eu quero me aprofundar nisso para que eu não passe. Foi com você. Sim, para que a gente não passe as nossas feridas. Eu falei com tantas pessoas ontem, mas foi você mesmo que falou, as suas feridas para os seus filhos. Não, é isso verdade, também tem a ver com Entre Estações. Sim, né? sim. Eu, como mulher, eu já tenho uma trajetória, eu sou mãe de 2 meninas, então eu vivi coisas que agora eu entrego um livro desses pensando, olha, meninas, vocês estão autorizadas a florescer, que você diz sobre isso, e com a ajuda de Deus e com tanto auxílio que a igreja, o reino traz para a gente, vocês não precisam mais passar. É isso aí. E assim, a gente recebe uma cura, né? Como mães, a gente tem um crescimento. Sim. Né? E a gente não tem como a gente não carregar as vivências daquilo que a gente teve quando criança, na nossa infância. Exatamente. Só que quando a gente floresce, a gente não precisa mais perpetuar aquela ferida para os nossos filhos, né? Porque por mais que amemos a Deus, somos mulheres que tememos ao Senhor, lemos a Bíblia, viemos ao culto, não tem como, assim, às vezes a gente não transbordar as nossas dores. Exatamente. E a gente acaba machucando quem a gente não deve machucar. Então, a maternidade, né, ela precisa também de viver esse florescer, para que a gente não traga as nossas dores, traumas e feridas da nossa infância, da nossa realidade, né, quando nós éramos crianças, às vezes de uma família disfuncional. Eu vim de uma família disfuncional, mas a gente não precisa derramar aquela dor na vida dos nossos filhos. Hoje eu digo muito que o meu marido, ele é uma cura na minha vida. A forma como ele se relaciona com a minha filha é uma cura. Eu chego e me emociono, porque eu não tive o que ela tem. De ter esse pai, esse abraço, ai, minha princesa, tudo é o papai. Ela sabe que pode correr para os braços dele e encontrar uma segurança, que ele está ali por ela, que ele vai, brigar com o mundo todo por ela, e que ela é aquela que tem a atenção dele. Eu não tive isso, então é uma cura ver isso, né? Esse relacionamento. E aí eu digo, ai, Deus, obrigada, porque eu floresci na maternidade, e isso também me traz cura, essa vivência do meu esposo com a minha filha, né? Então, assim, quando a Marília chegou, Vivi, eu vou já dar só um pouquinho desse testemunho. Ela veio de uma impossibilidade. Eu não podia mais ter filhos. Era impossível engravidar novamente. E o Senhor me traz uma improvável, né? Uma filha da impossibilidade, uma menina. E aí Deus traz, no momento que eu estava grávida da Marília, Deus inaugurou um novo tempo na minha vida. Foi quando Ele me chamou mesmo para o ministério, para pregar. Deus Ela é o seu memorial. O meu memorial. Então, assim, houve esse florescer na maternidade com a gravidez dela, no milagre dela vir, né, dela ser gerada, o nascimento dela e esse relacionamento de filha com o pai, que eu fui aprendendo, que Deus também foi me trazendo cura. Eu não tive, mas hoje eu vejo dentro da minha casa, e isso me trouxe muita cura. Então, assim, eu vejo o quanto nessa parte eu floresci demais, entendeu? Então, eu vejo Deus conectando cada coisa, cada momento da minha vida, para realmente me fazer florescer. Sim, algo já... Até entrando no livro, porque algo que a gente já conversou na live, a gente já tinha conversado sobre isso, de que, assim, você fala no livro sem deixar claro quais são as estações e quais são os períodos, os invernos que você passou. Então, eu estou feliz hoje de ouvir, né? Acho que você guardou, né, a cereja do bolo para contar para a gente um pouquinho dessa história. E é lindo mesmo, porque eu li o livro sem saber a história. E realmente floresceu, né? Floresci. E algo que você diz bastante, que você trouxe isso no culto, você traz isso no livro, que houve um momento durante a pandemia em que Deus disse para você, Ariana, você está autorizada a florescer. Então, já era algo que vinha sendo cultivado, mas houve um momento em que Deus foi claro com você. Então, eu queria que você dissesse para a gente que poder que essa palavra teve na sua vida, o que isso trouxe para você. Realmente, Vivi, isso daí foi uma mudança mesmo. Uma ordem de Deus para a minha vida. Porque eu estava num momento bem difícil, e aí já não era mais maternidade, não era mais família, era realmente ministerial. Eu passei por um tempo onde, assim, eu precisei viver a estação de algo se fechar
para algo novo se abrir. E a gente, às vezes, tem essa dificuldade de deixar o velho para assumir o novo. Porque o velho a gente já conhece, a gente sabe como faz, né? A gente já tem aquele conforto. E aí eu fui descobrindo realmente que quando Deus ele quer inaugurar coisas novas na nossa vida, a gente vai ter sempre que deixar algo, por mais que isso a gente pregue, a gente fale, mas quando a gente vive é algo que a gente gostava tanto, Sim. é muito doloroso, né? Mas é necessário. E nunca a gente deixa algo, uma estação passada, assim, em um momento de vale, em um momento, sabe, porque morreu, não. Normalmente esses momentos de despedida acontecem quando está No ápice. no ápice. Sim. No ápice. Eu chego a ficar emocionada. Mas é necessário. Sim. E aí eu estava achando, meu Deus, eu não vou... O que é que vai acontecer depois? Senhor, o Senhor me chamou, o que é que o Senhor tem? E aí Deus disse, Ariana, para com isso. Você está autorizada a florescer. E ali foi uma mudança. Eu digo que o meu marido, ele é aquele que pode testemunhar mesmo que eu floresci. Porque a ordem de Deus ali, do florescer, mudou a minha vida. É como se tivesse uma cortina tivesse aberto diante de mim. Entendeu? O que eu preguei no Feminina. Armei a minha barraca em Lodebar, achei que ia ficar lá. O que Lodebar gritava para mim acabou, não tem mais destino, seu destino foi até aqui, não tem mais sonhos de Deus para você. E aí Deus descortina, sabe? Deus. E me faz acessar um novo tempo, e não só um novo tempo ministerial, mas um novo tempo dentro de mim, Vivi. Coisas que foram resolvidas dentro de mim, que eu digo, Deus, eu não acredito. Coisas que eu pensava, que eu falava, que eu lembrava, que causava certo incômodo, e que hoje eu digo, Deus, eu lembro e não tem nenhum tipo de sentimento dentro de mim. E é muito bom, eu aprendi isso, que quando a gente supera o ambiente, meu Deus... Não tem limites para o que Deus possa fazer. Agora, a gente tem que estar disposta a receber essa cura e realmente superar um ambiente de dor para que a gente possa ir para um outro nível. E aí o Espírito Santo disse, Ariana, você está autorizada a florescer, você sempre fala de crescimento, você sempre fala de expansão, eu ministro isso a você, as suas mensagens são baseadas nisso, né? Como eu falei, eu amo a Bíblia, desde que eu tive um entendimento espiritual, eu enxergo essa movimentação do Espírito de Deus na Bíblia, com os personagens, de trazer de um lugar para outro, de precisar de um milagre, você tem que sair de um lugar para outro. E por que agora você está com medo? Tá entendendo? Então, você está autorizado a florescer. E aí, por mais que as pessoas achem que esse nome florescer é muito romântico, muito, né, até assim, cheio de purpurininha, e florescer. Não, mas para mim foi uma ordem de guerra. Ariana, se levanta para o próximo tempo da sua vida. E se levanta com coroa, porque você é princesa, mas se levanta com a espada na mão, porque você tem muita coisa para fazer. Entendeu? Então, esse florescer, para mim, ele carrega esse sentimento de guerra mesmo. Porque um dia eu achei que eu ia acabar. Mas Deus rompeu um tempo novo. E aí eu vejo que quando a gente sai de um lugar para outro, surge uma nova autoridade. Surge uma nova autoridade. E Deus nos respalda nessa nova autoridade. Então, eu acho que é nessa atmosfera realmente que surgiu o livro. Mas é exatamente isso. O florescer, ele remete à questão da fragilidade. Sim, quando a gente pensa, a gente teve até essa questão com a capa, né? Porque a gente não queria que fosse algo assim tão frágil mesmo. Porque foi algo que te transformou e foi algo que veio essa questão de força, essa questão de eu tô indo para a batalha, mas eu não gosto muito dessa palavra, mas você estava empoderada naquilo que Deus ele já tinha te entregado e você se reveste dessa força para prosseguir. Com certeza. Lembrei de ontem a ministração de manhã, quando o pastor falou para a gente repetir, né? Sim. Eu sou uma guerreira de fé. Né? Então, assim, é tomar posse mesmo daquilo que Deus te entregou. E qual a importância da gente saber caminhar entre essas estações? Porque, como você falou, eu super concordo com você, essa questão da renúncia. A gente vai deixar no melhor momento. É isso aí. Então, sempre. É entrega, é renúncia, é uma escolha que eu preciso fazer. O florescer é uma escolha. Sim. Né? Mas como é que é passar entre as estações? Porque muitas vezes a gente entende o processo como algo que vai ser rápido, mas a gente não tem controle do tempo. Não tem. Isso é uma das maiores dificuldades quando eu converso com as mulheres. Mas, Ariana, eu já vivo isso há tanto tempo. Uma das coisas que eu mais falo, se você quer vencer entre as estações, você precisa saber o que você quer encontrar do outro lado. Sim. Como diz o pastor, né? O Carlito, ele diz...
Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. Então, eu preciso saber o que eu quero encontrar. É porque, assim, como eu digo, entre as estações é você andar por um corredor onde a porta de trás está aberta e a da frente continua fechada. Mas eu preciso ter pelo menos uma visão do que eu quero encontrar depois que essa porta se abrir. Né? Qual é a decisão? Eu, às vezes, converso com as mulheres e eu pergunto para elas, o que você quer da sua vida? Porque elas vêm conversar achando que eu vou dar uma resposta de algo que ela tem que resolver com ela, porque quando eu resolvi florescer, foi eu e Deus. Se eu quisesse continuar a mesma Ariana ferida do passado, Deus tinha deixado, Sim. porque Deus ele não vai fazer algo que eu não queira. Sim. O trabalhar de Deus depende muito daquilo que eu escolho ser, daquilo que eu escolho diariamente. A permissão. A entrega, as pessoas acham que a entrega é só no momento que aceitam Jesus, mas a nossa entrega para o trabalhar do Espírito Santo, ela é contínua, ela é diário. Então, o quanto eu deixo o Espírito Santo trabalhar, o quanto eu estou disposta a renunciar, o quanto eu estou disposta a abrir mão da minha razão, do meu temperamento, das minhas desculpas, até de coisas que eu estou certa, mas que eu tenho que abrir mão para quando eu chegar lá, no momento que essa porta lá na frente for abrir, o que eu quero encontrar lá na frente. Então, as pessoas primeiro precisam decidir o que elas querem. E segundo, elas têm que ter muita sensibilidade para ouvir Deus. Porque nesse caminhar, nesse corredor que é entre as estações, a gente passa mais tempo lá do que nas vitórias das nossas estações. Sim. E é nesse momento que eu preciso ouvir Deus, porque é onde Deus planta as sementes para quando eu chegar lá no meu destino, eu realmente agrade aquilo que Deus pensou. Eu atinja a expectativa de Deus. Então, é como eu falo, todas nós vamos viver estações, mas nem todas terão a graça de testemunhar que venceu entre as estações. Sim. Nem todas, porque nem todas estão dispostas. Todas estão dispostas à vitória, todas estão dispostas a querer chegar lá. Mas quando você chega lá, para se tornar quem Deus quer que você seja, é um processo de renúncia muito grande, Sim. fortíssimo. E Deus, uma coisa que eu aprendi, Deus, ele é bruto em algumas coisas. Ele vai levar a gente até o fim. Sabe quando você acha que não tem mais esperança, que não tem mais o que dar? Se às vezes falta até lágrima para chorar, Sim. Deus te leva ao ponto mais baixo, para que você possa ressurgir da melhor forma, na melhor versão, e entender que é tudo Ele. Sim. Tudo por Ele. Sim. Então, o meu florescer foi só por Ele. Agora, uma entrega que me custou muitas noites de sono, muitas lágrimas, e como eu sempre falo, você sempre sangra em algum lugar da vida para ser quem você é. Sim. Quando a gente olha uma pessoa pronta, uma pessoa que a gente admira, uma pessoa que a gente, né? Ai, que linda, né? Eu quero ser assim e tal. Mas nunca acho que surgiu aquilo. Ela sempre sangrou em algum lugar da vida para se tornar quem ela é. Até, por exemplo, hoje eu posso olhar para você contando a sua história e dizendo, não, o que eu passei, mas eu acho que ainda está acontecendo entre estações de outro período, Sim. porque se cruzam, né? Sim. Então, por exemplo, você viveu uma história que te trouxe até aqui, mas não é o desfecho. Não. Então, neste momento, você está vivendo entre alguma outra estação para algo que ainda vai acontecer. A gente vive sempre entre estações. Como você disse, são as sementes que estão sendo lançadas, Sim. porque hoje Deus te construiu para esse momento, mas neste momento Ele já está te moldando e já está te pedindo coisas, você já está renunciando a coisas para te construir para a próxima fase. É isso aí. Eu estou falando para você e estou pregando para mim mesmo. Porque é isso que você falou. Às vezes a gente olha e fala, nossa, cheguei na fase. Não, sempre tem mais. Sempre tem mais. Por isso que Ele é uma fonte inesgotável. Sim. Né? Quando a gente acha que acabou, Deus vem com algo novo. Ele sempre tem uma porta para abrir. Ele sempre tem uma visão, um insight novo da vida, né? Do nosso destino, do nosso futuro. E a gente tem que estar muito sensível a isso, porque senão a gente perde de viver. Sim. A gente para no meio do caminho. Eu sinto assim, que muitas vezes as mulheres elas estão muito frustradas com a sua vida. Mas não é porque Deus parou, não é porque o Espírito Santo perdeu o poder, é porque elas pararam de se colocar naquele lugar onde Deus quer. E esse lugar, para florescer, para crescer, é um lugar de muita vulnerabilidade. Sim. É um lugar de se sentir fraca mesmo, de se sentir sozinha, de se sentir silenciada, de se sentir deixada, rejeitada. É esse o lugar
Infelizmente, a gente não gosta de passar, eu até coloco isso no livro. Mas para a gente chegar lá, a gente vai ter que passar por alguns lugares que a gente não queria. Exatamente. A gente vai ter que viver algumas estações, algumas situações que a gente não queria, que é injusto, que a gente vai dizer, Deus, por quê? Eu não aguento isso, porque eu recebi esse tipo de fala ou de proposta. Deus, eu não quero. E essa briga, como Jacó ali na briga, muitas é onde a gente vence. Até com algo bom. Sim. Né? Por exemplo, por que eu recebi esse convite agora? Não Sim, era esse o momento? Não era esse momento. Meu Deus, vai pra frente. Eu queria viver mais um pouco. Tem vários aspectos, né? Uh-huh. Eu estava conversando com uma pessoa agora de manhã, ela me dizendo, não, eu tenho que fazer isso, eu vou viajar isso. E ela tem uma criança pequena. Ela está vivendo um momento lindo, mas talvez ela dissesse, mas Deus, agora só o que eu queria era ficar com a minha criança pequena. Então, é uma coisa boa. Sim. Não é porque, às vezes, a gente olha, talvez, no contexto e pensa, nossa, aconteceu alguma coisa ruim, é uma doença. Entre estações é uma coisa ruim, né? De alguma coisa ruim. Pode ser alguma coisa muito boa. É isso aí. Mas talvez você tivesse, não, agora eu queria estar cuidando dos meus nenéns em casa, mas eu tô tendo que fazer alguma coisa. Então, a gente tem que estar preparada, que é pro bom também. Mas é a renúncia, porque não é a nossa vontade, né? Mas é aquilo que Deus está construindo para o próximo passo, né? É isso aí. No seu livro você diz assim, que o lugar de preparação nunca será maior que o nosso propósito. E daí tem tudo a ver com isso, porque às vezes no processo eu estou achando que, já cheguei no ápice. Não, Mas como é que é isso do propósito para você? Como é que você enxerga isso? Eu acho que, assim, propósito, ele não para em algo, como você disse, em algo que a gente vê que é o próximo passo. As pessoas acham que propósito, às vezes, é só algo ministerial. Pregar, cantar, né? Produzir um livro. Acho que propósito é tudo na vida. Maternidade é propósito, casamento é propósito, vida com Deus é propósito, intimidade é propósito. Então, como eu te falei, a gente sempre vai precisar superar alguma coisa. Um ambiente de dor, um ambiente de não, como você disse dessa história aí da maternidade. Não é um ambiente difícil, não é um ambiente de dor, é um ambiente de não. Sim. Né, para aquele momento. E então a gente está sempre em superação desse momento, desse ambiente, para que a gente possa acessar o nosso propósito. E para viver o propósito, eu preciso me tornar a pessoa certa. Eu até disse isso no feminino. Sim. Porque as pessoas acham que propósito só é um lugar, mas propósito é a gente. Sim. É quem nos tornamos. Propósito tem mais a ver com caráter do que com posição. Sim. Entendeu? Sim. Tem muita gente que tem posição, mas não carrega o propósito. Sim. E o propósito ele tem que andar junto com o seu caráter. Na verdade, o caráter respalda o seu propósito. Entendeu? Então, o propósito é quem eu estou me tornando. A posição, ela vem em seguida daquilo que eu sou. Não é onde eu estou, mas não é estou, o que eu sou. É o que eu sou. Entendeu? As pessoas, elas confundem propósito como um lugar. O lugar onde eu chego só diz o que está dentro de mim. Sim. Entendeu? Então, quando a gente está disposta a ser tocada, né, a ser, às vezes, até ferida mesmo, para que o Senhor faça, a gente vai se tornar uma pessoa melhor, aquela pessoa em quem Ele pensou. Né? Porque a gente, às vezes, acha, não, eu estou bem, e daqui a pouco Deus vem com uma situação onde nos mostra, realmente, eu não estou bem, eu preciso crescer nisso. Eu preciso superar isso, às vezes, uma personalidade, às vezes, né? Um sentimento, uma ofensa, uma lembrança do passado. Deus está sempre nos desafiando a que a gente realmente cresça, a gente se cure, né? E a gente chegue àquele lugar que Ele quer. Então, propósito é mais isso, é mais quem nos tornamos. As pessoas confundem muito com posição, com lugar, com microfone na mão, sim, sabe? Sim. Com dons. Nossa, isso faz parte. Eu acho que propósito mais é quem eu me torno, sim. sabe? Porque aí o meu propósito é aprovado, porque Deus ele não olha só para as minhas obras. Deus, ele disse lá, né? Eu olho o coração, Samuel. Não olha para fora. Ou eu olho o coração. Então, Deus aprova o nosso coração. Então, Deus está em busca de caráter. Então, quando a gente tem um caráter aprovado, um caráter curado, eu acho que a posição fica mais fácil da gente levar. Sim, sim. E até pensando, né, que você disse assim, talvez um sentimento que eu preciso mudar, sim. de cura, até na minha personalidade, muitas vezes a gente parte do externo, né, do exterior. Sim. E não olha de coisas que eu preciso, é de dentro para fora, né? Então, que parte da minha personalidade Deus está querendo transformar, sim. Deus está querendo que floresça e eu não estou permitindo, né?
Porque eu sou assim mesmo, não vou mudar, vou ficar para sempre assim. Mas Deus, ele quer construir de dentro para fora. Sempre vai ter áreas na nossa vida que não são tão convertidas. Sempre. Isso é fato. E aí Deus vai desafiar nessa parte mesmo. Deus vai desafiar. Sim. Não é porque ele é ruim, não. É porque ele sempre olha o melhor de nós. Seu potencial, o potencial. Então Deus vai colocar o dedo ali mesmo. E vai sangrar, vai doer, vai chorar, sabe? Vai se descabelar. Mas é tudo pelo nosso bem. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E eu sei que você, né, falou bastante sobre o como, tal, mas se você pudesse dar 3 dicas pontuais para as mulheres nessa questão de se permitir, de deixar mesmo que Deus te floresça, porque a gente falou aqui que é uma escolha. Eu escolho florescer. Sim. Mas a partir do momento que eu tenho essa escolha, ele vem e faz algo em mim. 3 dicas, assim, mais práticas mesmo, sabe? Que faz parte da sua história, que foi algo que você viveu assim, não, eu vou fazer isso sim, desse jeitinho. Sei que não existe receita de bolo, porque Deus trata cada um de um jeito. Mas se você pudesse dar 3 dicas, assim, de que, dessa forma pode funcionar melhor. Primeiro, chore o que você tem que chorar. Eu chorei muito, Vivi, muito, muito, muito. Muito. Chega a ficar emocionada. Meu Deus, chorei demais, demais. Então, assim, não esconda. Bem-aventurados que choram. Não se negue. Não negue a sua dor. Sabe? E cada vez que eu chorava, cada vez que eu me entregava mesmo, eu ia para a oração. Parece clichê. E as pessoas, assim, orar, a gente sabe que tem que orar. Mas a gente não põe em prática o poder dessa entrega. Mas você não acha que a oração, nesse sentido, é o quebrantamento? Porque talvez a gente ore, mas a gente não esteja quebrantado mesmo, dizendo, então, Deus. Uma coisa que eu fazia muito na oração, Vivi, era sempre me arrepender de não ser tão fácil, de não estar lidando tão fácil com a situação, digamos. Então, assim, eu não negava o que eu estava sentindo. Eu realmente chorei, orei, sabe? Mas eu declarava a minha vitória. Eu declarava. Eu não vou ficar assim. E isso tem data de validade. Isso tem data de validade. Eu decretava, sabe? Que isso tinha data de validade. Eu fico emocionada porque eu vivi um momento muito, muito difícil mesmo. Muito difícil, ministerial. E quando eu senti aquela dor, como eu falei, meu Deus, como é justo, Pai, por quê? Ai, meu Deus, tantas indagações. Mas sempre eu fazia isso, eu não negava o que eu sentia, eu orava e eu declarava que eu ia sair daquele lugar, que eu não ia ficar ali para sempre. Sim. Entendeu? E, assim, quando eu vejo o que Deus está fazendo, eu vejo que aquelas sementes da palavra que eu dizia que eu não ia ficar, realmente estão se cumprindo. Né? Um livro... é maravilhoso estar lançando o meu primeiro livro. Mas eu nunca pensei em escrever um livro, Vivi. É mesmo? Nunca, Vivi. Nunca. Quando eu tive a visão, que foi nesse tempo de dor que eu estava vivendo, eu disse, Deus, um livro. Eu já tinha feito alguns e-books para uns grupos que eu tinha de WhatsApp, de Telegram, mas algo assim prático para as mulheres, para ajudar elas, mas uma coisa assim, mas um livro físico, né, com editora, com pessoal por trás, eu nunca pensei, Vivi. Nunca pensei. E eu vejo que isso daí é um fruto do meu florescer mesmo, de superar aquela dor, aquele choro, entendeu? De realmente viver isso. Não negava o que eu sentia, entregava a Deus, mas eu declarava que eu ia sair dali. Olha só. E interessante que quando eu olho para esse livro, eu não vejo só um livro. Eu vejo muito mais, muitos outros livros, né? E não no sentido de que você vai ser uma autora de sucesso, não, mas é porque eu sempre digo, os livros são missionários, né? Sim. Então, eu creio mesmo que para cada processo que você passou, Deus te entregou esse, mas que outros processos virão e que você vai testemunhar de outras formas e por meio de outros livros, né? Porque os livros, eles carregam aquilo que Deus te entregou de alguma forma. Sim. Então, a gente precisa também estar sensível
para entender que às vezes a gente nem pensou em algo, a gente nem sonhou em algo, mas Deus vem e simplesmente surpreende. Surpreende. E como você disse, muita coisa nesse livro é dos meus momentos de anotações, de momento com Deus, de estudo, de devocional que eu tinha. E tá aí nesse livro, das minhas dores que nascem. Eu digo que nenhum líder, ele pode se levantar para falar se ele não passar um tempo chorando. Nenhum líder tem o que falar, nem carrega um testemunho poderoso se ele não passar um tempo de dor. Não tem. A gente precisa viver esse ambiente para poder se levantar com uma voz que produza frutos na vida das pessoas. Né? Jesus foi assim. A cruz é um processo doloroso. Né? E o fruto daquela cruz, daquele dia ali, ele repercute até hoje. Sim. Né? Então, a gente nunca vai ter nada de importante para falar se a gente não viver um momento de dor. Exatamente. E de renúncia. Exatamente. Então, oração, quebrantamento e declarar, né? Declarar, não esconder, Sim. Né? Não reprimir aquilo que você está sentindo, orar e declarar. E declarar. Amém. Dicas preciosas, né? Porque eu acho que a gente vive num contexto hoje que a gente tem que se mostrar forte, né? Eu sou inabalável, nada me abala e a gente precisa aprender mesmo a colocar as nossas fraquezas diante de Deus e diante das pessoas também, né? Para que as pessoas também... Porque pessoas precisam de pessoas. Porque eu tenho certeza que na sua jornada, na sua caminhada, muitas pessoas te ajudaram. Muitas. Né? Te sustentando em oração. Muitas. Pedindo, eu tenho muitas intercessoras. Né? O auxílio, através da oração, de conversas. Sim. Então, a gente precisa aprender também a colocar não só diante de Deus, mas das pessoas também. A se cercar de pessoas que nos ajudem, né? A florescer, a crescer, talvez até por meio de um livro. A pastora tem vivido isso, ela tem recebido muitos testemunhos, né, pastora? Muitos falam comigo no direct, no WhatsApp, o quanto o livro mudou, né, que se encontrou mesmo. Eu sempre digo, você vai se encontrar nas páginas do livro. Tem alguma coisa para você, porque é como eu disse, nós vivemos entre estações. Nós estamos sempre na beira de superar algo, superar um ambiente, uma circunstância, um momento, para a gente ir para o próximo nível. Sim, sim. E tem um capítulo no livro que você chamou ele de Lidando com a Fadiga. E daí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. O que te motivou a falar sobre isso? Você acha que a fadiga tem paralisado muitas mulheres? Como é que tem sido isso, assim, na sua experiência mesmo de convívio, né? De atender outras mulheres? Eu acho que as mulheres estão muito cansadas. Talvez por isso, né? De querer se fazer de forte. Sim, eu acho. A falta de entregar sua vulnerabilidade nas mãos do Senhor, né? E esse mundo que grita que você é superior, que mulher pode tudo, né? Nós podemos sim em Cristo. Sim. Nós não podemos segundo a voz e o padrão desse mundo. E, às vezes, as pessoas são tomadas por esses ensinos errados, né? E aí se encontram cansadas, sim, porque nós temos inúmeras tarefas, atributos, somos mãe, dona de casa, esposa, líder, temos trabalho fora, né? E realmente a nossa carne se abala. A gente chega ao esgotamento. É natural, a gente vai chegar ao esgotamento. Sim. Mas nós não podemos deixar que o nosso espírito se esgote. E as mulheres, elas estão assim, o esgotamento da vida natural está trazendo ela esgotamento no espiritual. Sim. Mas eu acho que hoje também a gente vive numa sociedade de muita comparação, né? Então, eu vejo ali nas redes sociais, ela vai para academia e ela trabalha, ela cuida, sempre bonita, sempre impecável, e daí eu quero também atingir esse padrão. Né? Então, mas acho não consigo. Não dá, é impossível, né, gente? Impossível, Então, eu acho que talvez isso também tenha gerado esse esgotamento mesmo. Porque a gente acaba reproduzindo a vida da outra na minha vida. Né? Então, quando eu encontro em Jesus quem eu sou, eu não preciso me comparar, não preciso querer ser igual. Eu acho que se formou muito com essa parte de internet, essas coisas de rede social, uma cultura de inutilidade, sabe? Nós precisamos ser muito maduras e termos o discernimento, o que é
a minha vida e a minha realidade. Aquilo da fulana não é a minha realidade. A riqueza da fulana, as viagens da fulana, sabe? O casamento da fulana não é a minha realidade. Então, se aquilo não me edifica, eu sempre falo, deixa de seguir. Sim. Não perde o seu tempo se alimentando de coisas que são inúteis. Porque a gente, às vezes, fica de olho em algo que aquilo não é a nossa realidade e nunca vai nos edificar. Sim. Não vamos chegar naquele padrão. Eu mesmo vivi. Eu não sigo esse negócio de blogueira, é muito pouca, só quando eu acho uma mulher muito chique, e uma mulher mais madura. Mas essas coisas que a gente vê nesse mundo tão fútil, eu nem coloco diante dos meus olhos, porque eu sei que a realidade daquela pessoa não é a minha realidade. Exatamente. Então, a gente tem que se desconectar do que é inútil. Sabe, a gente carrega muito, porque eu tenho... A rede social, ela trouxe isso para dentro de nós. Isso é uma sujeira para o nosso coração. Isso corrompe o poder do Espírito Santo dentro de nós. Sim. Nós, como mulheres, né, nós olhamos, nós gostamos de nos inspirar, mas se a gente não domar o nosso coração, a gente tá lá se comparando, porque o cabelo é mais bonito, porque o corpo é mais bonito, o marido é mais bonito, o carro é mais bonito, não sei o que é mais bonito. E a gente nunca vê o que a gente tem de bom. A gente não consegue alcançar. E isso é uma mentira do inimigo, para nos abalar, para nos abater a nossa vida espiritual, a nossa autoestima. Então, nós precisamos ter essa consciência de se desconectar do que é inútil, sabe? Do que é fútil, do que é raso. Então, não tem o que ver. Tira lá todo mundo da rede social, vai ler a palavra, vai declarar a Bíblia sobre a sua vida, sabe? E para de estar corrompendo o pensamento e o coração com coisa que realmente não vai edificar. Sim, algo que Deus traz muito ao meu coração sobre isso é que o tempo todo a gente está sendo discipulado, né? Então, nesse ponto, eu escolho por quem eu quero ser discipulada. Isso. Né? Uma série, alguém que eu sigo... E eu sigo você, né? Comecei a seguir depois do livro, que eu ainda não te conhecia. Mas algo que eu vi ali é que a sua rede social, ela também é muito intencional nessa questão de que todos os dias você leva as mulheres a terem algo realmente do céu. Não é simplesmente a Ariana mãe, a Ariana fitness, gente, porque ela é fitness. Mas você entrega algo do céu mesmo. Todo dia você desafia as mulheres a florescerem também nas redes sociais. Sim. E isso te traz também... falando em evidência mesmo, no bom sentido. Como que é isso para você? Você escolher ter uma vitrine. Você colocou a sua vida como uma vitrine. Sim. Né? E isso te leva também para dentro das casas das mulheres. É uma responsabilidade. Sim. E você escolheu viver isso. E como é que é isso para você? Eu acho assim que a rede social ela é uma ferramenta, né? Hoje para tudo. É o seu púlpito. E para as coisas boas e ruins. Sim. Então eu decidi tornar a minha rede social um lugar onde as mulheres cheguem, né? Porque a internet é uma rua movimentada, né? E às vezes as pessoas estão perdidas. Eu coloco lá pequenas orações, às vezes, no dia, e as mulheres agradecem, porque elas não sabem nem como orar, nem o que orar. Né? Então, eu mostro um pouquinho da minha maternidade, mostro os meus momentos com o meu marido, mas eu gosto disso, tudo, né? Mas ninguém vê tudo, né? Mas eu sou intencional em querer que as mulheres cheguem lá e elas sejam inspiradas de alguma forma, que o que elas encontrem, o Espírito Santo fale com elas, né? Elas sejam ministradas uma palavra, uma oração, um momento, até um momento sim com os meus filhos, um beijo que eu dou, um bom dia que eu dou para os meus filhos, que inspirem elas a fazer também. Com os filhos delas, né? Na casa delas, que aquelas orações elas possam guardar no coração, printar, colocar ali, num momento que não sabe o que orar, pega aquilo e ora para a vida delas. Então, assim, eu desejo ser intencional, porque eu acho que o nosso tempo já é tão precioso para estar colocando o que é fútil, para estar colocando o que é raso, sabe? Então, assim, eu faço de forma intencional mesmo, Vivi, sabe? De forma intencional, tá ali com uma frase, uma oração, um momento meu mesmo. Aqui na conferência, o pessoal perguntando, Ariana, o que é isso? Muita gente não conhece a igreja, né? Vocês aí, o que é que está acontecendo? E mostrar mesmo o que existe do reino, o que é bom, né? Então, eu estou sempre dessa forma intencional. E o meu objetivo, realmente, é que elas sempre floresçam. Eu tenho uma frasezinha que eu sempre digo, né? Às vezes eu deixo de falar, mas eu gosto de dizer para as mulheres, hoje é mais um bom dia para florescer. Porque eu digo isso para mim, em casa, quando eu acordo. Hoje é mais um bom dia para florescer. Então, o que é que eu vou ser? Como eu vou florescer nesse dia? Sendo uma boa mãe, sendo
uma melhor esposa, o que é que eu preciso fazer? Meus compromissos, eu preciso honrar, eu preciso fazer, eu preciso me organizar. Eu declaro isso. Hoje é mais um bom dia para florescer e é isso que eu vou viver nesse dia. Então, aí eu coloco de forma intencional a minha vida, né, e aquilo que eu carrego de forma que quando elas cheguem lá, elas possam ser abençoadas. E isso tem chegado, né? Chega. E você tem sentido também com o livro, né? Porque Sim. você percebeu que você já alcançava muitas pessoas, mas talvez você não tenha tanto relacionamento. Quando o livro chegou, você Sim. começou a ver esse retorno delas, né? Sim. Então, nós já lançamos o livro lá em Maceió, na sua igreja. Foi um sucesso. Foi lindo, foi sim. Já estamos na segunda reimpressão, né? Gente, Glória o a livro Deus. vendeu muito rápido. Glória assim. a Deus. Na editora, eu acho que foi o livro que vendeu mais rápido. Eu preciso fazer essa análise. Uhul! E depois você foi para Bahia. Sim. Também você teve o lançamento lá na Bahia. E agora aqui no Feminino na segunda-feira. E como é que tem sido isso para você? Ai, tem sido muito maravilhoso. Bem gostoso, assim, de sentir as mulheres, né? Elas chegarem, darem um abraço, de pedir uma dedicatória, de ouvirem da pregação. Lá em Salvador, um dos cultos que eu fui, a pastora já tinha lido uma parte do meu livro. E o culto foi todo, ela declarando algumas partes do meu livro. Eu não vou ler tudo, porque senão eu vou dar spoiler aqui. Mas foi muito lindo. E cada momento do culto, ela declarava uma frase do meu livro. Então, aquilo eu acho que foi acendendo também o coração das mulheres, sabe? E depois da minha ministração, aí elas, eu já tô doida para ler o livro, eu quero ver o que é que Deus vai falar comigo. E, assim, tem sido muito gostoso receber esse feedback. Eu vejo as mulheres lá me marcando, né? Compartilhando um momento, uma frase, o livro aberto, ou só a capa do livro, ou dizendo, tô aqui esperando, às vezes no médico, em algum local, e já vou lendo, ou viajando e levam um livro com elas. Então, isso é muito gostoso. E o que eu gostei, assim, delas, que elas disseram, Ari, muitas, né, falaram, Ari, eu tô ouvindo você falando para mim. Eu leio e ouço você falando para mim. Que coisa linda. Eu acho que é só o Espírito Santo mesmo que faz esse tipo de coisa, né? Então, assim, receber esse carinho, esse feedback, saber que elas estão com desejo de aprender como vencer entre as estações da vida, isso é muito maravilhoso. Pra gente, enquanto editora, a gente fica super feliz de ouvir isso. Que, nossa, quando eu leio, eu ouço a pastora Ariana, porque é isso mesmo. Eu sempre falo que a pastora Leila é uma, que eu leio ouvindo a voz dela, né? O Luciano Subirá é assim também. Sim. Ele é um autor que, quando você lê, você está ouvindo ele falando com você. Então, eu fiquei feliz de ouvir. Achei um bonito. Não só para a autora, para a gente também. Mas eu acho que quando a gente tem... Você se... identifica. Eu acho é isso, eu acho. Eu acho que também quando você respeita aquela pessoa como uma voz profética sobre a sua vida, aí eu acho que isso tem conexão no seu espírito e você ouve aquela pessoa, sabe? Ministrando sobre você. É verdade mesmo, é verdade. E a gente já está indo para o nosso finalzinho aqui, mas eu já te disse isso várias vezes. A gente está muito feliz mesmo com esse movimento dos céus, né? Eu sempre digo isso, o quanto eu sou apaixonada pelo reino, o quanto eu louvo a Deus por viver esse movimento de reino, o quanto a gente percebe mesmo que Deus está fazendo na nação por meio da editora, trazendo essas conexões do céu mesmo. E eu creio, pastora, que a gente ainda vai ouvir muitos testemunhos de outras mulheres, de realidades sendo mudadas através da leitura desse livro, porque o que Deus te entregou está fluindo mesmo. Né? Está escorrendo do céu para a vida das pessoas, para a nossa própria vida. E se você pudesse deixar uma frase, pastora, para alguém que talvez nesse momento esteja desesperançosa mesmo, sabe? Olhando o contexto e pensando, meu Deus, não tenho mais retorno, não tenho mais condições, não tenho mais o que fazer. O que você diria? Eu diria que o caminho ainda é longo. Você está autorizada a florescer. Não acha que tudo acabou, que não tem mais esperança, né? Eu ouvi isso de Deus, vivi isso, mudou a minha vida. Você está autorizada a florescer. É como se Deus dissesse, Ariana, você nem imagina o caminho, a grandeza, né? A distância do que eu tenho para você caminhar. Então, filha, você está autorizada a florescer. Eu sei que tem muitas mulheres aí sem o alcance daquilo que Deus deseja para a vida delas. A dor é tão grande,
né? Às vezes a situação que ela passa é tão difícil, a dor é tão profunda que elas não conseguem enxergar. Mas os céus nos autoriza a florescer. Autorizar a florescer é nos dar o poder de seguir em frente. Sabe? O inimigo fica aqui. E Deus diz, não, eu te dou o poder de seguir em frente. Nós não conseguimos com a nossa própria força. Não é com nossos próprios pés, mas pelo poder do Espírito Santo. E é muito bom experimentar até onde a gente pode chegar. E o bom é que isso nunca acaba. Amém. Né? Quando Deus sempre nos desafia mais. Né? Sempre nos desafia mais. É como uma ponte que ela vai sendo construída mesmo. A cada momento, a cada passo seu, a sua confiança, a sua fé, a sua coragem de ir, sim, sabe? De não ficar presa. E aí Deus vai construindo realmente esse caminho. Amém. Então, você está autorizada a florescer. Amém. Você tem o poder, amém, de seguir em frente. Amém. Eu recebi aqui. Em nome de Jesus. Espero que vocês tenham recebido também. E você também está autorizada a florescer, amém, né, pastora? Amém. A gente já recebeu tantas palavras essa semana, né? Algumas delas sim, eu ouvi você recebendo. Amém. E como eu tenho dito mesmo, é algo grandioso que Deus está fazendo na sua vida. Amém. Mas que Deus vai fazer muito mais, né? Eu creio. Vai além do que você possa imaginar, pastora. É amém, algo que a gente tem recebido aqui na nossa casa, aqui na nossa igreja, que aqui é só o ponto de partida, amém, né? Ainda tem algo muito maior que Deus vai fazer. Que, em nome de Jesus, nós tenhamos outros livros. Né? Em nome de Jesus. Não só porque a editora ama poder fazer isso, mas é porque você tem muito a entregar. Então, amém, eu creio mesmo que esse aqui não foi suficiente para trazer tudo que o céu tem derramado amém, sobre você. Amém, Vivi, amém. E eu espero que você que nos assistiu, que você que nos ouviu, tenha se inspirado também. Siga lá a pastora nas redes sociais, continue seguindo a editora. O livro está aqui lindo. Se você ainda não leu, você pode adquirir pela loja inspire.com.br. E vamos para cima, né? Porque nós estamos todas autorizadas a florescer. Uhul, obrigada, Vivi. Que delícia estar aqui com você. Falando um pouquinho do meu livro, é sempre emocionante, é sempre muito maravilhoso. Obrigada por toda a ajuda, né, por toda a direção. Minha gente, a Vivi é maravilhosa, uma paciência. Me ajudou muito. Obrigada a você, Niara, toda a equipe da Editora Inspire. Muito obrigada por fazer parte, né, desse tempo da minha jornada. Amém. E eu também recebo essa palavra. Eu declaro que esse não foi suficiente. Vamos embora fazer mais. Peço inspiração ao Espírito Santo para que aquilo que ele colocou no meu coração, ele de alguma forma chegue ao coração de outras, amém, né? Porque o que Deus ministra na nossa vida, ele sempre reverbera. Sim. Sempre de uma forma positiva. Sim. Sempre tem alguém para ser alcançado com aquilo que Deus coloca no nosso coração. Então, que Deus arranque daqui de dentro. Para que muitas pessoas sejam abençoadas. Amém. Obrigada. Obrigada, Vivi. Que venham outras conversas. Se Deus quiser. Amém.